Rapaziada, e o Mancini, hein, cara, que falou aqui sobre o Felipe Luiz no Charla Podcast. Bora dar uma olhada aqui na entrevista que ele deu, no que ele falou sobre essa nova fase aí do Felipe Luiz como técnico de futebol. E depois também na reação do resto da mídia, né, com o Felipe Luiz. Então bora. Eu costumo dizer que técnico de futebol é idêntico a ações numa bolsa de valores. Tem hora que você está valorizado, aí você cai, o outro sobe e assim por diante. Exato. E assim é a nossa vida. Né? Seguinte, ó, o Charla da sorte, né, Beto Júnior? Sempre. Charla é o inimigo do desemprego. Opa! Veio aqui, ó, Jair Ventura já veio aqui 2 vezes saiu empregado. Isso é empregado. Barroca. Empregado. Renato Paiva. Empregado. Felipe Luiz. Porra! Nasceu aqui essa história. Por aí vai, então... Tem vários, né? Nosso Felipe Luiz, que eu joguei junto no Figueirense. Figueirense. Você jogou o Felipe no Joguei Figueirense. Felipe Luiz no Com Figueirense. o Dorival de diretor? Com o Dorival, não, era o Benazzi o treinador, Dorival Wagner de Benazzi. supervisor. Aí, Olha só que o ele futebol era é novinho e tal, mas ele já era diferente, a gente já sabia que ele era diferente. Aí eu reencontrei, depois de tantos anos de Europa, eu reencontrei ele num jogo América e Flamengo. E este jogo tem uma história bacana, porque o América estava em último lugar no Campeonato Brasileiro, fazendo bons jogos. E veio jogar com o Flamengo no Maracanã, e a gente marcou o Flamengo lá em cima, não deixou o Flamengo jogar. Eu lembro desse América. Esse Fez América é o que... 1-0, Isso. fez 2-0, anularam o gol, um gol do Varanda. O juiz anulou no impedimento que até hoje a gente não consegue entender, mas enfim. E aí o Flamengo empata com o Vitor Hugo no último minuto de jogo. E quando eu montei a equipe para esse jogo, o presidente do América me chamou, o Salum, e falou assim: o Mancini está louco, você vai jogar com o Flamengo com esse meio campo aí? Falei, vou. E vou marcar lá em cima. E nós demos um grande jogo. Na hora que terminou o jogo, o Felipe Luiz no banco foi lá me dar um abraço, que a gente sempre que se vê, se cumprimenta e bate papo. Aí ele virou para mim e falou assim: Mancini, eu devo parar de jogar agora no final do ano, eu posso ficar uma semana lá com você para saber como que você faz essa marcação alta? Eu falei, claro, meu amigo. Assim, cara. E não deu tempo. Não deu tempo. Porque ele termina, já assume o cargo 17, né? do 17, 20 e já sobe profissional. Mas, felizmente, eu tenho assistido jogos do Flamengo. Cara, o Felipe Luiz é malucão mesmo, cara. Na moral, cada história que sai dele agora é que eu fico mais bolado. Ele realmente é doido, né? Ele é um psicopata da área aqui dos técnicos, né? Queria ficar uma semana lá com o Mancini aprendendo o jeito de marcar em cima, pô. E ele tá indo muito bem e eu espero que... Tá fazendo a marcação lá em cima, na Tá pressão. fazendo. Ele ficou muito tempo com o Simeone, ele sabe. Ele pega ali Simeone, Jesus. E eu acho muito legal que ele, assim, ele conversa com os treinadores, Olha, né? Assim, ele é um cara... Ele é de outro nível. É, né? Ele é de outro nível. Ele é um ser humano extremamente humilde. E quando você reconhece isso nas pessoas, você se abre para a pessoa, né? Porque você sabe que ele não tem interesse em nada. Sim. O Felipe Luiz, eu não tenho dúvida que vai se dar bem aí. Eu estou aqui torcendo muito por isso. Tu acha que vai para a Europa ainda? Ter essa retomada Se eu sou ele, eu construo primeiro a minha carreira aqui no Brasil. É, né? Porque é importante, o início de todo treinador é muito importante. Eu estava falando aqui para vocês que eu vou me reinventando de tempos em tempos, porque lá atrás eu teria agido diferente com aquilo que eu fiz. Então é importante você pavimentar muito bem o seu caminho para quando as dificuldades chegarem, você tá melhor, né? Você tá pronto para elas. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse... Pessoal, sensacional aqui esse depoimento do Mancini, né? Cada vez que eu vejo alguma história do Felipe Luiz, eu fico mais assustado, né? Realmente é assustador. E a mídia já percebeu isso, né? Olha só esse vídeo aqui, cara. Esse Felipe Luiz é treinador, irmão. Esse cara nasceu para ser treinador e ele vai ser um dos maiores treinadores do futebol mundial. O Felipe Luiz vai deitar e rolar. Ele é o próximo treinador da Copa do Mundo. É constrangedor. Ah, Jorge, o Tite é coisa do passado. Tá, é coisa do passado. Mas o Tite, por exemplo, está sendo ventilado no Botafogo, né? Mas é constrangedor
que um treinador jovem como o Felipe Luiz, sem bagagem como o Felipe Luiz, até então sem títulos na carreira no profissional, porque ele não tinha tido oportunidade do profissional como treinador, né? Vinha trabalhando muito bem na base. É constrangedor que esse cara, em tão pouco tempo, em questão de semanas, tô falando só agora de fevereiro de 2025, não, foi logo depois que ele assumiu, constrangedor que em questão de semanas ele faça um trabalho tão superior ao de um técnico que, por exemplo, treinou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Constrangedor. Eu prevejo um futuro europeu pro técnico Felipe Luiz. O cara é bom mesmo, né? Eu, assim, tem que até tomar cuidado para não exagerar, Luzete, que eu tô, assim, eu acho que o Felipe vai chegar na seleção brasileira um dia como técnico, acho mesmo. Eu acho que ele vai chegar muito longe, né? Muito longe. Uma vez... Mas e como você vê ele como técnico, irmão, agora? O melhor treinador do Brasil. Sério? Sem dúvida nenhuma. O que ele tem de diferente próximo treinador da seleção brasileira? Tá falando sério? Tô. Por quê? Porque ele é o melhor. Hoje ele é o melhor. É o jogador. Ó. É o treinador que consegue olhar pro jogador e entender o que ele tem de melhor e colocar isso em prol do time. Entendi. Eu não vou vir aqui e falar assim, eu jogo assim e tem que ser assim. Não. Ele viu o que ele tem e realmente ele tem os melhores, porque o Flamengo lá tem os melhores jogadores do Brasil, e ele consegue ainda mais melhorar isso. Então eu tento imaginar ele na seleção brasileira com um tanto de jogador que são craques e ele fazendo isso. O Felipe, quando chegou no Flamengo, eu vi ele toda hora antes do jogo, assim, que o jogador não podia usar o celular, né? Aí eu vi ele com o tablet, eu falei, ô Felipe, ele falou, não. Aí que eu vi, né? É o cara acima da média. Não, tô vendo aqui, eu quero as informações do cara que eu vou marcar, do cara que joga perto dele. Falei, você pode usar à vontade. Você vê a mentalidade do cara, né? O profissionalismo do cara. O cara não tá lá nem com a família dele falando. Ele tá buscando informações a mais do que a gente passar pra ele, ainda em cima do adversário. Sei a escalação deles. É esse cara que vai jogar aqui. Qual a característica desse cara aqui? A gente passar pra ele. O cara tava interessado no trabalho. Cabeça tá totalmente já focado. Cara, que sensacional. Muito acima da média. Não, muito pouco. Você conta nos dedos. Por isso que eu digo que ele tem tudo para dar certo, porque o cara é muito acima da média. E ele sempre... O Felipe sempre teve uma paixão muito grande pelo futebol. Ele quis seguir a carreira de treinador. Ele já como jogador ele fazia várias perguntas a mim, e quando for treinador, como é que pode ser, qual é o projeto que ele pode elaborar. Eu acredito que ele já tem paixão, que é fundamental. E eu acredito que ele vai ser um bom treinador, independentemente dos primeiros anos ser difícil para todos, como era para mim. Nós nos primeiros anos ainda temos muito que aprender. E eu acredito que, como eu disse, que ele vai fazer uma carreira brilhante, uma carreira bonita, porque ele sabe o que é que quer. Quando ele teve o convite, ele chegou a pedir a opinião do senhor, se aceitava já, porque ele assumiu o time principal com 10 meses de carreira. Sim, a gente falou várias vezes nessa hipótese. Eu sei que ele foi convidado até para alguns treinadores para ele ser assistente adjunto deles e ele não aceitou. Ele sabia muito bem que o momento dele poderia chegar e agora é ele que vai ter que partir a cabeça sozinho, é ele que vai ter que ter muitas horas sem dormir, mas isso faz parte da carreira do treinador. Quando o senhor vê assim o Felipe, o senhor também se identifica na conduta, na postura, no jeito de querer propor jogo, ser agressivo, marcação alta, o senhor também acha que tem coisas parecidas ali, no seu futebol? Eu tenho sempre tendência a reproduzir, a imitar os treinadores no qual a gente acredita, não é? Se ele acredita nas minhas ideias, é natural que ele queira que as equipas dele tenham os mesmos comportamentos, os mesmos princípios, independentemente. A cabeça dele é uma e a minha é outra. O facto de um jogador treinar com um treinador ou de um assistente trabalhar comigo 10 anos, 20 anos, que vai dar treinador, depois vai ser a cabeça dele, vai copiar, mas o futebol não é uma ciência exata. E, portanto, nem tudo é tão fácil para se poder dizer que conhece os métodos de quem vence e pode também vencer. Não é verdade. Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, é o Jorge Jesus. 2021, quem estava lá no estádio, a televisão acho que não mostrou isso com muito destaque, mas quem estava no estádio viu. Ele se machuca, sai do jogo, o Renato fica na beira do campo, ele que levanta para dar a instrução.
Ele tá até meio que mancando, puxando da perna, que ele sai contundido, e ele orientando os caras, até porque o Renato tá meio perdido ali, né? Em determinado momento do primeiro tempo. E ele já fora do campo, ele começa... Então ele sempre teve esse perfil. E orientava dentro de campo também. Dentro de campo. Aqui. É um cara obstinado, me parece, assim, ele quer ir longe, ele não quer ser um mais um, ele quer ser um dos melhores. Parece ter essa ambição, que eu acho saudável, né? Tem sonho de ganhar Champions, né? Uma obsessão de ganhar Champions. A ambição é importante. A ganância é um defeito, mas a ambição é uma virtude, né? A ganância você pisa no pescoço do seu melhor amigo, mas a ganância é ruim. Mas a ambição, você tem que ter ambição na vida. Óbvio. Pra você andar, né? É lógico. E ele me parece um cara ambicioso, que eu vejo com uma qualidade. Evidentemente não concordo com tudo que faz, tudo que decide. Não tem que concordar com tudo. Já critiquei, já elogio mais do que critico, mas eu acho que ele tem um potencial absurdo. E concordo muito com tudo que ele falou. Eu achei muito boa a entrevista dele depois do Fla-Flu. Tem dado boas entrevistas. Especialmente quando ele falou aquela coisa do não vou matar ninguém por causa do Carioca e... Pode me cobrar. Se amanhã isso custar o meu emprego, azar. Tá certo. Não tem que ter esse apego todo. Ele tem que se garantir de verdade. Porque se o Flamengo amanhã fizer a bobagem para ele mandar ele embora, ele vai trabalhar em outro lugar. Não vai faltar emprego para ele. Inclusive... O melhor futebol do Brasil, mas eu tenho que ter um pouquinho de calma com o Felipe Luiz, né? Que eu penso que tem que em breve vai ser o cara que vai comandar a nossa seleção. Torço que dê muito certo para que ele possa abrir portas também, que é um cara que vai abrir portas também a nível de futebol europeu, né? Mas precisamos... Que é o sonho dele, mais até do que a seleção, morar e dirigir um clube europeu nesse momento e próximo tá fazendo por merecer, né? Concordo. Pode falar que a gente está talvez emocionado, que está com pressa, mas o Felipe Luiz ele é fora da curva. Felipe Luiz, dos técnicos brasileiros, para mim, é o que tem mais potencial para assumir uma seleção brasileira. Caraca, eu não sabia que tinha tanto jornalista que tinha falado isso, cara. É uma coisa impressionante isso aqui, é realmente assustador, né, pessoal? Mas enfim, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, cara. Se você curtiu, deixa aquele seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece. Eu vou deixar aparecendo um vídeo lá no meu canal de negócios. Se você quiser dar uma olhada lá, quiser aprender a criar seu próprio canal, eu dou várias dicas, né, nos vídeos que eu posto lá, então se inscreve lá, não esquece. E é nóis, pessoal. Tamo junto, cara. Um forte abraço, valeu e até o próximo.